Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $60.100. Bitcoin que continua lutando pelos 60k num começo de semana bom para os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre o semanal, tá? Vamos lembrar um pouco sobre o que aconteceu nas últimas semanas. Também vamos ir atualizando os tempos gráficos, abaixando aí para o diário, para o 4 horas, para 1 hora, para a gente entender essas zonas de resistência e suportes no curto prazo. Porém, antes de falar aqui do Bitcoin, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre o S&P 500, sobre a Nasdaq, sobre o que está acontecendo nas bolsas no mundo, tá? E a gente tem um começo de semana positivo, tá bom? A gente tem um S&P 500 de novo acima dos 5.600 pontos, ou seja, pasmem, a gente já está aqui com o preço a basicamente menos de 2% da máxima histórica. A gente também tem um começo de semana bom para a Nasdaq, que também está se aproximando da máxima histórica aqui, mais 5% a gente vai para essa máxima. Então a gente está vendo uma recuperação muito clara dos mercados globais, né? Pô, dos fundos lá no desespero, daquele domingo, segunda-feira, a gente já subiu mais de 14%, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que tanto o S&P 500, quanto o Nasdaq, quanto bolsa, por exemplo, lá no Japão, quanto o próprio Ibovespa, eles tiveram um período de muito medo algumas semanas atrás, e a gente está vendo uma recuperação contínua dessas bolsas, tá? Algumas já indo para a máxima histórica, outras se aproximando de lá, tá? O Ibovespa, por exemplo, é um que já está na máxima histórica, já o S&P e a Nasdaq estão quase, né? Então, sempre bom a gente lembrar que, basicamente, todas essas bolsas, elas estão numa tendência muito clara de alta no longo prazo, tá bom? Então, se toda vez que a gente tiver uma quedinha no S&P 500, na Nasdaq, começarem a falar com vocês que o apocalipse vai acontecer, que essas bolsas vão despencar, lembrem-se de sair desse foco de narrativa furada que estão te falando há anos e vai para o gráfico, olha a tendência de alta e entenda que se essas bolsas começarem a ter quedas igual a gente teve algumas semanas atrás, é uma oportunidade de retração de um movimento de alta, tá bom? E é óbvio que o próprio Bitcoin, ele vai ser impactado pelo que essas bolsas vão fazer. Então, se a gente começar a voltar aqui para retomar alta, é de se esperar que o Bitcoin também performe bem, né? O próprio Bitcoin, que agora briga nesses $60 mil aí, dos fundos, já está subindo aí cerca de 25%. Chegou a subir quase 30%, né? Então é muito importante a gente lembrar essa tendência clara das bolsas globais, mas ao mesmo tempo saber que, cara, se tiver quedas nelas, elas podem ser uma oportunidade. Não deixem te assustar, igual sempre fazem qualquer quietinha que tem essas bolsas, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês também é que o Bitcoin, apesar dele ter se recuperado esses 20%, ele não teve uma última semana muito positiva, né? A gente viu todas essas bolsas se recuperarem e o Bitcoin tem uma semana bem chata, né, caras? Uma semana de lado, uma semana indecisa aqui. Então, nesse momento, caras, eu entendo que é importante a gente romper a máxima dessas duas últimas semanas, que é justamente essa região ali, um pouco acima dos $62 mil, tá bom? Então, rompendo esses 62, para mim é um bom sinal de que a gente vai continuar subindo. Ao mesmo tempo, que a gente vai ter um suporte importante nessa região aqui dos 56. Romper os $56 mil seria um péssimo sinal, seria uma demonstração de fraqueza no curto prazo, tá bom? Já rompeu o 62 seria uma continuação do movimento de alta que poderia levar a gente para de novo testar zonas próximas da máxima histórica, lá mais próximo dos $70 mil, o que seria a última resistência aqui, digamos, antes de novas máximas, beleza? Então, na minha opinião, a situação do Bitcoin agora é uma situação positiva, tá bom? E a gente só precisa ver essas bolsas no mundo não despencarem para o Bitcoin conseguir ir retomar essa alta, beleza? Além disso, eu destaco para vocês que a gente parou justamente nesse 0,5 de Fibonacci, então o rompimento desse 62 é o mais importante aqui no curto prazo, na minha opinião, para a gente ver o Bitcoin conseguindo se recuperar mais, quem sabe chegando nos 70, beleza? Abaixando o tempo gráfico aqui, eu entendo que, cara, a gente, no curto prazo aqui, a situação é de uma indefinição, tá? Infelizmente, a gente travou nessa região, muito chata a última semana. A gente começa essa semana aqui até tentando romper para cima, mas já devolve. Então, o que a gente está vendo no curto prazo aqui, para mim, é uma consolidação, tá bom? Mas não confundam essa consolidação e marasmo de curto prazo
com uma tendência de alta que a gente vê no longo prazo aqui no Bitcoin, tá bom? Então eu acredito que eventualmente sim, o Bitcoin vai romper esse 62 e vai tentar fazer esse rompimento para ir buscar novas máximas. Só no curto prazo que realmente eu não vejo grandes oportunidades. Eu acho que todos os últimos rompimentos que a gente teve foram falsos, tanto para baixo quanto para cima. Então eu não tô tomando grandes decisões aqui no curto prazo, ou seja, não tô querendo fazer um long aqui, um day trade aqui a favor do Bitcoin ou um day trade de short. Eu sinceramente vejo que todos os rompimentos, caras, até mesmo os rompimentos confirmados foram falsos. Então não está sendo um cenário muito positivo, um cenário onde você tem grandes probabilidades de sucesso nessas operações de curto prazo, tá? Então, sinceramente, para mim aqui, o que faz mais sentido é olhar para prazos maiores, entender que tanto o Bitcoin quanto o S&P quanto o Nasdaq estão em tendência de alta e o que está faltando aqui para a gente é um rompimento do 62 para confirmar essa tendência de alta em tempos gráficos menores e a partir daí a gente ir buscar testes mais próximos das máximas históricas, beleza? Então muita atenção a esses 62 mil dólares, eu acho que é a zona mais importante aqui para os próximos dias, tá? Assim como, pô, se a gente voltar lá no 56 e perder os 56 mil dólares, a gente vai estar fazendo o que a gente fez a última vez que estava lá, que é comprando altcoins específicas. Se o Bitcoin chegar de novo ali no 55, no 50, aí você pode olhar para comprar o Bitcoin, seria uma compra muito boa na minha opinião, tá bom? Mas se a gente volta aqui nessa região desses fundos, 57.500, 56, eu vou estar sim olhando para comprar altcoins específicas. E vocês sabem que toda altcoin que a gente compra, que a gente vende, a gente avisa no programa de membros, né? Então no final da semana passada a gente comprou 4 altcoins dessa queda aqui, hoje a gente já vendeu uma, né? Então muita atenção se você é um dos membros, você sabe como que funciona dentro do nosso escritório, beleza? Entendendo isso aqui, cara, e analisando já o sentimento, eu vejo que, cara, assim, beleza, a gente tem um rompimento legal no curto prazo, mas todos os últimos rompimentos foram falsos. Então eu prefiro que a gente passe do 62, ou seja, passe de uma zona da análise técnica que a gente sairia dessa consolidação para realmente apostar mais no curto prazo aqui numa situação mais clara a favor de uma tendência de alta, tá bom? Então muita atenção ao 62. Mas no curto prazo eu vejo que o 59 é uma zona de suporte importante, tá bom? É justamente onde a gente teve esse rompimento para cima e começa a ver um open interest entrando aqui. Então, beleza, o curto prazo está muito confuso, mas eu sei que a gente tem um suporte importante. Nessa região dos 59 mil dólares, a gente teve um aumento aqui de open interest, olha só. A gente estava próximo de 10 bilhões, a gente foi para 10,7 aqui, ou seja, 7% de alta no open interest. É um open interest interessante, então perder os 59 seria ruim no curto prazo, é um suporte importante no curto prazo, tá bom? Já falando sobre a resistência, como eu disse para vocês, 62 mil dólares é a zona onde a gente não conseguiu passar nas últimas 2 semanas e é a zona que a gente precisa romper para a partir daí a gente ter, pela análise técnica, uma tendência de alta e se a gente continuar vendo uma melhora dos indicadores de sentimento igual a gente teve aqui nesse curtíssimo prazo, seria um bom sinal, tá? Outro ponto importante que eu destaco é que a gente continua com uma divergência mega bullish no nosso CVD, ou seja, o CVD está muito próximo da mínima histórica aqui, então ele está no mesmo patamar que estava quando a gente estava abaixo dos 50 mil dólares, isso é um ótimo sinal. Isso mostra que no longo prazo, de maneira muito clara, o caminho é para cima, tá bom? Só que infelizmente no curto prazo a gente parou nessa consolidação aqui e eu sinceramente não vou tomar grandes decisões no curto prazo por entender que todos os rompimentos estão sendo falsos, eu não vou entrar em mais um rompimento aqui, tá? Mas é isso, se a gente olhar e perder os 59, mau sinal no curto prazo, talvez a gente veja novo teste ali no 56, onde a gente pode ter novas oportunidades de compra. Começou a romper para cima, acima do 62, 63, olhe para altcoins específicas para colocar dinheiro no bolso nessas altcoins específicas, beleza? Hoje, por exemplo, a gente vendeu a AVE, né? Eu acho que é uma das altcoins que mais subiu aí nas últimas semanas, então é uma que fez sentido colocar um pouco de dinheiro no bolso, beleza? Para finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições, caras, pouquíssimas ordens, então nem as instituições estão querendo brincar, digamos assim, nesses últimos dias, caras. Então, realmente ali 62 é a zona onde tem uma ordenzinha pequena ali, ou seja, nada demais. E nesse momento a gente tem uma mini pressãozinha compradora aqui nessa região até os 59.600, também nada demais. Famosa terra de ninguém aqui, tá? A gente tem algumas ordens maiores ali também no 55.500 e tal, onde particularmente estaremos de olho para compras de altcoins. Beleza, caras? E também um pouco mais acima, talvez no 65, a gente se interesse aí por vender mais alguma altcoin, colocar um pouco mais de dinheiro no bolso. Mas como eu disse para vocês, cara, infelizmente o curto prazo não está claro, tá? A gente, tem um mini rompimento aqui, mas
como todos os últimos mini rompimentos foram falsos, eu sinceramente não faria nada, mas continuo bem otimista quando a gente fala do longo prazo. Só no curto prazo, realmente não vejo o que fazer, cara. Um dos momentos mais chatos que eu me lembro do Bitcoin aí nos últimos tempos, tá bom? Então, muita atenção e vamos ficar de olho também nos mercados globais, que podem ter volatilidade aí nessa semana, mas em via de regra a gente começou uma semana boa aqui no S&P e na Nasdaq. Vamos ver se isso ajuda o Bitcoin a romper esse 62. Beleza, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Um forte abraço e a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu!